No volume anterior, os irmãos tentaram acordar a rainha das Sairians de seu sono para poder salvar os Dampers e as Sairians da extinção. Mas acontece que por baixo dos panos tudo estava sendo manipulado para que eles perdessem no final. E por isso, para poder achar um jeito de ganhar esse jogo, eles terão que ir até onde habita a raça dos Flugels para conseguir informações. E olha, pelo que vocês viram no título, eles vão ter um pequenininho problema no caminho. Mas antes de começar esse resumo, só quero pedir para vocês deixarem um like, comentarem e também compartilharem esse vídeo, para mostrar que vocês querem que eu continue com esse quadro. Afinal, esses resumos sempre dão bastante trabalho e eu preciso que tenha retorno. Mas, enfim, hoje estou para trazer o resumo do volume 5 da Light Novel de No Game No Life. Parece que os irmãos gamers não gostam de games novos. A 20 mil metros de altura, Sora, Shiro, Tíbrio e Plum estavam em Avantheim, e a visão era um tanto quanto estranha. Era meio que um monte de cubos Rubik desmontados espalhados por onde quer que fosse. Essa era Avantheim, a terra natal de Tíbrio, localizada na maior parte de trás dos fantasmas. E esse seria o lugar onde o grupo precisaria procurar informações para descobrir como acordar a rainha Sairian. E depois de ficar decepcionado por Sora estranhar muito a sua terra natal, Tíbrio teletransportou todos para a biblioteca que era o destino deles. E quando eles chegaram, a magia da Tíbrio acabou fazendo alguns livros serem jogados no ar. Mas Tíbrio diz para não se preocuparem, pois o dono da biblioteca era o criador da lei da igualdade dos livros. Que, para ser simples, todo Flugel poderia ter seu livro que quisesse e fazer o que quisesse. E depois de ter falado sobre essa lei, o grupo escuta uma voz ficando desesperada para juntar todos os livros que estavam no ar. E quando eles olharam, eles avistaram uma pessoa extraordinariamente bonita, com uma auréola girando em torno de sua cabeça e as asas se espalhando de sua cintura, mostrando que ela era uma Flugel como a Tíbrio, mas sua aparência junto de seu comportamento era o completo oposto de Tíbrio. E depois de recuperar todos seus livros que não terminou de ler, a Flugel nova começou a conversar com Tíbrio, tentando relacionar os atos dela à demonstração de amor à sua irmã mais velha. Pelo menos é isso que ela queria acreditar, enquanto terminava todas as suas frases com a palavra Nha e começou a abraçar sua irmã de consideração. Tíbrio, enquanto era assediada, apresentou a assediadora como a criadora da lei da igualdade de livros, a chefe do conselho das 18 asas de Avantheim, e também sua senpai por ter sido uma das primeiras Flugels a ser criada, e o seu nome era Asriel. E depois de ser apresentada, Asriel começou a pedir que Tíbrio a chamasse de irmã, e Tíbrio respondeu de que, contanto que ela explique por que estava esfregando suas bochechas nela e deixasse Sora e Shiro vasculharem a biblioteca, ela consideraria. Asriel então respondeu de que ela estava esfregando as bochechas nelas porque sua querida irmã mais nova era fofa, e ela também deu a permissão sobre a busca na biblioteca, o que fez ela se arrepender de ter dado as respostas, porque Tíbrio tinha dito que iria considerar, e depois de considerar, ela decidiu não chamá-la de irmã. E ao escutar esse assunto de irmã, Sora logo perguntou se elas realmente eram irmãs, e ele recebeu a resposta de que não geneticamente, mas sim de consideração de só um lado, que no caso é do lado de Asriel, já que a raça Flugel foi criada pelo seu criador chamado Artosh, e a ordem de criação entre Asriel e Tíbrio é que Asriel foi a primeira Flugel a ser criada, enquanto Tíbrio foi a última a ser criada, e por isso o assediador Asriel a considerava como a sua irmã mais nova. E depois de Asriel tentar conseguir fotos do corpo nu da Tíbrio e falhar miseravelmente, Sora e Shiro começaram a procurar sobre o livro que teria informações sobre o sono da rainha Sairian. E quando eles começaram a procura, Asriel e Tíbrio tiveram uma pequena conversa, onde Tíbrio diz que saiu de sua terra natal por não suportar a personalidade tanto de Asriel quanto dos outros Flugels. E durante a conversa, Asriel mudou completamente o seu tom de voz, perguntando se a unidade final, vulgo Tíbrio, encontrou a resposta. E ela só responde de que sim, mas que não tinha provas fixas. E quando essa conversa terminou, Asriel começou a conversar com ela mesma, ou melhor, com um fantasma que estava dentro dela. Infelizmente, a biblioteca era tão grande que com apenas meia hora de procura, Sora viu que eles não iriam conseguir encontrar a resposta a tempo. Ele então tentou pedir ajuda a Asriel, que estava embaixo de um cobertor com uma aura depressiva, mas ela disse que por conta da lei da igualdade dos livros e emprestá-los várias vezes, ela não fazia a mínima ideia da localização dos livros com as respostas, apenas justificando o motivo de Tíbrio ter abandonado sua terra natal. Então, numa tentativa de provocá-la, Sora começou a insultá-la de fantoche inútil, dizendo que ela não passava de uma ferramenta que não era usada por ninguém. Só que isso acabou sendo uma armadilha, pois depois da provocação, Asriel teletransportou todos para uma arena, onde tinha um enorme banner com as palavras Curraco, autógrafos ou aperto de mãos com fãs, o que deixou a situação completamente confusa, mas a explicação para isso tudo era a pior
possível. Acontece é que Sora acabou desafiando Aziel por meio daqueles insultos. Então Aziel decidiu começar um jogo com os irmãos. E como ela foi desafiada, ela escolheu um jogo um tanto quanto diferente. Mas, primeiro explicando o banner, acontece que Dibril espalhou em Avantheim o diário de observação de Sora e Shiro. E isso resultou em uma criação de vários fãs flúgios dos irmãos. E o motivo de eles estarem ali é que se Sora e Shiro ganharem o jogo, eles poderão ter a ajuda de vários flúgios para encontrarem o livro com as respostas. Mas se eles perderem, eles vão ter que dar autógrafos ou apertar as mãos de seus fãs. Mas existia um pequeno problema nisso tudo. Na verdade, um grandíssimo problema. Acontece que nesse jogo que eles irão jogar, eles irão ter que lutar contra uma centena de flúgios. Sim, 2 Imanites terão que lutar contra uma raça que antigamente matava deuses. Mas a desvantagem não era tão descarada assim. O jogo iria ser o seguinte: nesse jogo o maior foco será o katakana, o alfabeto japonês, e entre os 100 flúgios serão distribuídos entre eles 46 caracteres, aos quais Sora e Shiro terão que conseguir sem serem tocados pelos flúgios, porque é aí que seria decidido a derrota deles. Mas não só isso, os irmãos ainda receberiam o restante dos caracteres, e é aí que tá a vantagem. Qualquer tipo de palavra ou frase que eles formarem com os caracteres, sejam coisas, fenômenos da natureza ou conceitos, na hora que são formadas com os caracteres, podem ser transformadas em realidade. Mas, por mais que eles tivessem essa vantagem, ainda tinha um problema que Sora e Shiro não poderiam voar, e se eles ficassem no chão, eles facilmente iriam perder o jogo. Mas Aziel logo deu a solução para os dois, que no caso era Plum, que até agora estava tão bem escondida que todos tinham esquecido da existência dela. E ela seria a solução, pois ela poderia usar uma magia para poder ajudar os irmãos a voar. E como isso iria acabar sendo uma ação recorrente, Plum disse que ela nunca iria conseguir fazer isso, tanto por ela estar com pouca magia, quanto por conta dos flúgios serem monstros. Mas, após ouvir que Shiro deixaria ela lamber seu suor, o comportamento dela em questão de segundos mudou totalmente. E ela então começou a usar sua magia, que resultou em ela se transformar em um pequeno pano que se enrolou no pescoço de Sora e Shiro, e logo depois se transformou em asas em que cada lado os irmãos teriam controle. Mas como eles não sabiam como funcionavam as asas, eles pediram que antes que o jogo começasse de verdade, eles teriam pelo menos 5 minutos para poderem entender como funciona e aprender a controlar as asas, o que Aziel não foi contra. E depois de todo o lugar começar a mudar e a palavra Ashente ser dita, os irmãos começaram a treinar suas asas para começar sua incrível batalha contra a raça que antigamente matava deuses. Sora e Shiro aproveitaram seus 5 minutos para poderem aprender a controlar suas asas, e apenas 3 minutos foram o suficiente para eles entenderem completamente como controlar as asas. E após os 5 minutos se passarem, o jogo finalmente começou, e em questão de segundos, 2 flúgios já estavam perto de alcançarem os irmãos. Mas foi aí onde Sora e Shiro já fizeram a sua primeira formação de palavra espiritual. Assim, juntando os caracteres, os irmãos agora eram capazes de fazer um barrel roll, uma manobra acrobática que permitia a aeronave ser colocada atrás do inimigo. E a partir daí é onde esses dois fizeram mais uma de várias demonstrações de sua inteligência. Os irmãos, enquanto voavam, pegavam rotas que favoreciam eles, demonstrando que eles conseguiram decorar toda a arena em que eles estavam. Shiro, com seus cálculos, conseguia saber se os cubos à sua volta que tinham lacunas poderiam fornecer vantagem a eles, enquanto eles iam trocando informações por meio de uma língua codificada que eles mesmos criaram. E durante todas as suas manobras, eles criaram várias palavras espirituais, como criar buracos na realidade conectados, onde se entra em um, sai no outro. Uma barreira que impediu dos flúgios continuarem avançando temporariamente. Eles também formaram as palavras aceleração, velocidade e velocidade da luz para poderem superar a velocidade dos flúgios. Virar de cabeça para baixo toda a arena para poderem mudar o trajeto de magias de captura que os flúgios começaram a usar no meio do jogo. E para variar, como padrão da obra, nudez e também apalpar seios. E durante o decorrer do jogo, Aziel e Dibril, que estavam sozinhas apenas observando o jogo, estavam se aprofundando num assunto sobre a crise existencial dos flúgios, já que elas não passavam de meros fantoches que apenas recebiam ordens de seu mestre Artoshi, e desde que ele se foi,
a raça inteira, por meio dos livros, tem apenas feito uma desesperada busca por um sentido em suas vidas, sempre se prendendo ao seu mestre morto. E todas essas ações e pensamentos se aplicavam a todos os Flugels, ou pelo menos a quase todos, pois Dibril sempre discordou com essas ações desesperadas presas ao passado. Era como se Dibril tivesse algo de especial, como se ela não pudesse ser domada e tivesse livre arbítrio. Isso era o que Aziel pensava, e quanto mais a conversa se prolongava, mais Aziel mostrava o seu lado desesperado para descobrir a resposta sobre suas inúmeras dúvidas. E vendo que a sua tentativa de fazer sua superior descobrir a resposta não deu certo, Dibril apenas xingou Aziel, a chamando de fraca, covarde e dizendo que sente nojo dela. E durante esse tempo que viveu, ela pela primeira vez acabou mentindo. E ao ouvir aquilo, Aziel ficou subitamente sem expressão, e ela falou fracamente para esquecer. E ela simplesmente se cansou de tudo. Então, depois de usar 4 caracteres para formar a palavra corte ou divisão, resultando em um corte onipotente que podia ser usado como ataque e também defesa, os irmãos cortaram as cortinas de luz que eram a magia que os Flugels ainda estavam usando. E com essa palavra feita, Sora e Shiro tinham apenas 14 caracteres com eles. Mas eles não poderiam mais formar uma palavra, já que para terminar o jogo com perfeição, eles queriam usar todos os caracteres. E a palavra que Sora quer formar precisa desses 14. Então, para conseguir os caracteres restantes, eles teriam que tentar conseguir sem a ajuda de uma palavra espiritual. Eles então estavam prestes a bater as suas asas, mas para a surpresa tanto de Plum quanto para os irmãos, os 6 Flugels que tinham 6 caracteres restantes se curvaram respeitosamente para Sora e Shiro, e todas decidiram dar de bom grado os seus caracteres para os irmãos. E o porquê eles estavam fazendo isso? Simples, porque elas eram fãs dos 2 irmãos. E também porque elas já se divertiram o bastante. E elas apenas deram de bom grado a vitória para eles. O que no começo deixou eles confusos. Mas perceberam que tudo foi plano da Dibril. Assim então, eles logo bateram suas asas para ir atrás de uma certa ferramenta. Então, usando os novos caracteres obtidos para poderem desviar de alguns destroços, Sora e Shiro chegaram à sala principal onde Aziel deveria estar. E eles apenas encontraram uma ferramenta sem propósito que já estava cansada de tudo. E Sora conversou com Aziel para, assim como o Dibril, tentar abrir o olho dela, e ela descobrir a resposta que ela tanto está procurando. E conforme a conversa ia se desenrolando, Sora começou a ficar irritado com Aziel, pois sem o conhecimento dele, Dibril tinha apostado a sua própria vida nesse jogo. Aziel pensava que o motivo dessa decisão de sua irmã era porque ela acreditava que os irmãos poderiam revelar a resposta para ela, mas ao ouvir a interpretação dela, Sora ficou irritado com ela, porque mesmo se chamando de irmã, Aziel não conseguia entender do porquê Dibril tinha apostado a própria vida. E o verdadeiro motivo era porque Dibril acreditava que sua irmã mais velha poderia finalmente entendê-la e finalmente encontrar a resposta. E quando ele revelou isso, Sora e Shiro concentraram sua energia e formaram sua última palavra espiritual. E logo levantaram voo com a ajuda das palavras aceleração. No entanto, Aziel tinha o poder de um fantasma dentro dela, do fantasma Avant-Heim, que fazia a velocidade deles parecerem com a de um caracol, e sem nenhuma dificuldade estava alcançando seus alvos. Ela não tinha encontrado a resposta, mas, como alguém já encontrou, isso já era o suficiente para ela. E quando ela finalmente encostou nos supostos irmãos, Plum começou a pedir desculpas e implorando para que Aziel não a matasse. E aquilo deixou a Flugel completamente confusa, mas ela logo entendeu que a Damper tinha usado o feitiço de ilusão, fazendo Aziel enxergar de que Plum era Sora e Shiro juntos. E quando ela menos percebeu, os irmãos estavam atrás dela. E assim, usando todos os caracteres nas suas mãos, uma frase foi recitada: "Viva nesta terra com o seu fardo para sempre." Assim, não sobrando nenhum caractere. Aziel acabou arregalando seus olhos de surpresa, não pela frase recitada, mas sim por conta dos irmãos sem a ajuda de Plum estarem voando em alta velocidade. Mas enquanto ela tentava processar essa situação, o jogo já estava acabado, porque o tempo do limite do jogo já tinha sido alcançado. Assim, após o fim do jogo, Dibril se teletransportou e graciosamente pegou seus 2 mestres. Essa reviravolta fez Aziel se sentir extremamente distante, pois a palavra espiritual previamente colocada nela foi ativada, e sua quantidade colossal de energia que poderia até reescrever mundos foi tirada dela, fazendo ela ter a força de um Humanity. Assim, o salão e até a paisagem começaram a se quebrar como vidro, e desde que seu mestre foi morto, Aziel, pela segunda vez na sua vida, sentiu medo. Ela não conseguia entender
já que ela não tinha visto muitas coisas extraordinárias em rápida sucessão. Então, ela continuou descendo em queda livre e perdeu a sua consciência. Após finalmente acordar, o primeiro pensamento que teve era que seu corpo estava muito pesado, sem poder mover as suas asas, não podendo mais usar magia e sem poder mais ver espíritos. Agora, a única coisa de Flugel que ela tinha era a sua aparência, porque tudo o que a fazia uma Flugel foi convertido em um Emenity. Ela começou a ter uma sucessão de experiências desconhecidas que estavam a assustando, mas por mais que assustasse, era bom. E com isso, na mente de Asriel, tudo se conectou sem problema, e ela não pôde deixar de sorrir. Uma coisa que nem ela e nem Artoshi podiam entender: o desconhecido, a coisa ao qual ela tanto temeu e nunca ousou tentar explorar. E com isso, ela finalmente conseguiu a resposta que ela tanto procurou por 6.000 anos. E a verdade de tudo isso é que não existia resposta. Todas as perguntas que tanto assombravam a Asriel desde o início nunca tiveram resposta e nunca irão ter. Ou seja, o maior erro de Asriel era procurar um propósito para sua existência, quando na verdade ela deveria criar esse tal propósito. E quando ela finalmente percebeu isso, ela não pôde não rir dessa situação, porque 6.000 anos foram literalmente jogados fora e ela voltou a estaca zero. E depois de perceber tudo isso, ela não pôde conter as lágrimas e também a surpresa. Sora então bateu as palmas e disse enquanto ria que desafiava Asriel para um jogo, que no caso, esse era um jogo que nunca seria chato. Um jogo que Sora e Shiro estão jogando desde que chegaram nesse mundo. O jogo de tornar esse mundo mais interessante. E ele pergunta para Asriel o que ela queria apostar. E após ouvir isso, Asriel imediatamente se agarrou a Sora e o beijou, o que deixou todos surpresos e deixou Shiro furiosa. E Asriel, por enquanto, diz que se recusa a se juntar ao grupo, já que ela não acredita ser digna de ficar ao lado deles. Por isso, ela queria que eles esperassem mais um pouco. E enquanto os irmãos entravam em uma discussão, Asriel começou a conversar com Dibrio do porquê a Emenity sobreviveu à Grande Guerra. Mas essa era uma pergunta que nem mesmo Dibrio sabia a resposta. Mas ela tinha uma teoria de que a Emenity perdeu tantas vezes que chegou um momento em que eles não poderiam mais perder. E já a teoria de Asriel era que possivelmente a raça Ex-Machina teria intencionalmente sido manipulada pela Emenity. Mas isso foi algo que Asriel apenas falou brincando. Assim, para finalmente terminar a conversa, Asriel diz a Dibrio que irá, durante uma reunião do conselho, propor que Avantheim se junte à Federação de Elkia. Algo que, mesmo que obviamente iria ser recusado, Asriel disse que irá dizer para o conselho que, se juntando a Elkia, eles iriam conseguir completar um pedido de Artoshi. O pedido de entender do porquê ele teria sido morto durante a Grande Guerra. Mas para finalmente terminar a conversa, Dibrio decidiu finalmente atender ao desejo de Asriel de chamá-la de irmã, o que ao ouvir fez Asriel rir enquanto caminhava na tentativa de conter as lágrimas. Assim, com a vitória ganha, Sora e Shiro poderiam finalmente encontrar o livro para acordar a rainha Seiren de seu sono, enquanto Asriel finalmente pôde pôr um fim na sua crise existencial. Então, depois de ganhar o jogo, os Flugels ajudaram na busca de livros que poderiam ajudar a acordar a rainha no seu sono profundo, mas parecia que com ou sem a ajuda deles, encontrar a resposta levaria muito tempo, já que Sora e Shiro foram enterrados por uma pilha de livros gigantes, o que logo fez eles se sentirem extremamente exaustos mais do que já estavam, já que eles não dormiam por 5 dias, e toda aquela exaustão junto com a falta de tempo fez eles cogitarem de que todo o esforço que eles tiveram foi em vão. E o pior, quanto mais Sora pensava sobre como acordar a rainha Seiren, ele conseguiu perceber de que possivelmente nem mesmo a própria raça Seiren sabe a condição de acordar a sua rainha, o que só de pensar nisso deixou quase todos no local decepcionados e sem mais forças. E vendo que a situação não estava boa, Dibrio decidiu melhorar o humor de seus mestres. Para isso, ela estalou os dedos levemente e instantaneamente as paredes e o teto de sua casa ficaram transparentes como vidro. E Sora ouviu um som suave parecido com o chamado de uma baleia. Esse som vinha do fantasma Avantheim, e Dibrio conta que desde a morte de Artoshi, Avantheim se recusou a aceitar a morte de seu mestre e vagou para frente e para trás em busca de um jeito de se aproximar de todas as presenças dos deuses antigos. E um lugar ao qual ele gostaria de ir era uma lua vermelha que era a antiga residência de Artoshi, mas infelizmente ele nunca conseguiu chegar até lá. E após fazer algumas perguntas para Sora e começar a pensar um pouco mais a fundo sobre o amor, Dibrio fez o estranho pedido de Sora a chamar de garota inútil e não precisar mais dela, o que deixou Sora confuso, mas ele decidiu xingá-la. E quando ele fez isso,
Dibril começou a sentir uma sensação de calafrios na sua espinha e também como se seu peito fosse espremido, mas ela não conseguia entender aqueles sentimentos. E ligando os pontos, ela chegou na conclusão de que aquilo era amor, o que sinceramente, ao invés de ajudar no assunto da rainha Seiren, só estava complicando ainda mais. Mas, pelo menos, não para Shiro. Ela, que estava muito cansada, ficou esse tempo todo ouvindo a conversa de Sora e Dibril, e depois de escutar a interpretação de Dibril, ela logo se levantou e começou a sussurrar coisas estranhas. E pela primeira vez na vida de Sora, ele perdeu para sua irmã no quesito de julgamento de situações, dedução e estratégia, pois Shiro finalmente conseguiu descobrir a condição para poder acordar a rainha Seiren. Então, enquanto todos engasgavam em antecipação e Sora olhava para ela com lágrimas nos olhos, Shiro revelou a resposta. Que chato, pensou e suspirou uma Seiren idiota que está colocando sua raça inteira em extinção por causa de um conto de fadas. Uma garota que desde o seu nascimento sempre teve o que queria, e durante esses 800 anos que passaram, ela só tem desejado uma coisa: amor puro. Algo que não importava o quanto os homens tentassem, não conseguiam dar para ela, porque sempre que ela falava míseras palavras, por conta dos seus espíritos, eles eram facilmente encantados. E por isso mesmo, ela nunca acordou de seu sono, apenas se divertindo, humilhando seus respectivos desafiantes. Mas esse ciclo sem fim estava para finalmente mudar. De repente, a rainha escutou uma voz e aos poucos recuperou a consciência, e na sua frente viu um homem e uma garota Inmanity, que na sua visão eram superficiais, e sentiu vontade de brincar com eles. O garoto então perguntou se a rainha queria amor, e ela respondeu que sim. Assim, com essa resposta, o verdadeiro pesadelo foi iniciado. O céu então se tornou o céu coberto de flúgios, com apenas Dibril sendo a real no local. E com a rápida permissão de seus mestres, Dibril começou a preparar o seu maior ataque para destruir toda a cidade de Oceano. E para dar uma pitada de desespero, todos os parentes e conhecidos de Layla estavam no local junto com ela. E sim, o objetivo de tudo isso era criar um verdadeiro inferno no sonho da rainha. E para dar um toque de desprezo, Sora desafiou a rainha a fazer ele se apaixonar por ela. Dibril então, após ter se preparado, lançou a sua magia mais forte chamada Ataque Aéreo, com a sua potência máxima, algo que deixou ela em completo êxtase. E após o ataque, toda a água do mar havia evaporado completamente após o primeiro golpe, e Layla só conseguia rastejar no chão rachado e seco, com a luz do sol correndo cada parte de seu corpo, fazendo sua energia ser sugada interminavelmente. E após rastejar muito, Layla conseguiu entrar dentro de uma torre, onde teria água que a deixaria respirar e também seduzir. E quando ela entrou na torre, ela começou a rir, achando interessante o fato de terem a provocado, destruindo sua cidade no seu próprio sonho. Agora, com a intenção de seduzir Sora e humilhá-lo e assim descartá-lo, a rainha idiota disparou em direção aonde os irmãos estavam, carregando consigo não uma autoconfiança, mas sim uma crença absoluta de que iria ganhar. Assim, quando chegou no local, Sora e Shiro estavam vestidos como reis demônios, e Sora, após ver Layla, começou a insultá-la, dizendo que a estupidez dela o divertia. Layla então mandou Sora se ajoelhar e a reverenciar, mas diferente das raças desse mundo, a quantidade imensa de espíritos da rainha idiota não afetava os irmãos, e isso acabou deixando ela surpresa, mas ela acreditava que eles estavam apenas lutando para resistir ao seu charme. Então, com sua segunda tentativa, ela começou a mentir dizendo que o amava e implorou para que Sora retribuísse o seu amor, mas de novo, sem sucesso, porque isso só fez Sora ter arrepios. Fora que ela também não era o tipo dele. Então, após Layla fracassar nas suas tentativas de sedução, Sora começou a fazer um combo de insultos a ela na sua frente. Que olha, se eu tentasse falar, eu acho que iria demorar uns 5 minutos aqui só falando tudo o que ele disse. Mas quem quer saber o que ele disse, vai estar aí na tela. É só pausar e ler, porque isso não é pouca coisa. Isso é o melhor, não é? Então, eu disse tudo o que eu queria dizer. Eu terminei aqui. Então, estou terminando o jogo agora. Tchau. Aquelas palavras deixaram Layla completamente confusa. Ela até tentou manter Sora no jogo, mas aquilo foi em vão. Assim, todos menos a rainha estúpida saíram do jogo. Após voltar para a realidade, todos ficaram muito confusos com o que estava acontecendo. Já as Saiyans gostaram do espetáculo, já que a pessoa responsável por quase colocar elas em extinção
acabou se ferrando bastante. Os olhares que queriam resposta sobre tudo isso recaíram sobre o Sora, mas o próprio respondeu de que nem mesmo ele sabia o que estava fazendo, já que tudo o que ele fez foi por ordem de sua irmã, que apenas disse para ele usar de todas as maneiras possíveis provocar a rainha e deixá-la com raiva. E quando ela disse isso, de repente, sons de rachaduras foram ouvidos, e esses sons vinham do bloco de gelo onde a Imperatriz idiota estava dormindo. Então, depois do gelo quebrar, Layla abriu lentamente os olhos, e Sora, ainda com as palavras de sua irmã na sua cabeça, começou a provocá-la de novo, mas Shiro disse que já era o suficiente. A Imperatriz sacudiu sua barbatana caudal graciosamente uma vez, e lentamente se aproximou de Sora, e quando ficou na frente dele, ela ficou com seu rosto completamente vermelho, e logo disse que estava esperando por muito tempo, o chamando de meu príncipe, o que logo com essa simples frase deixou todos no local sem palavras e em choque, com Sora sendo o único que ficou em quarta. Ele pergunta para Shiro se aquilo ainda era uma armadilha, mas ela apenas responde de que com isso dava para encerrar o jogo. Acontece que o jeito de fazer a rainha se apaixonar era bem simples e difícil ao mesmo tempo. No conto de fadas que influenciou a rainha a fazer essa bagunça toda, a protagonista tinha tudo o que ela queria, mas ela queria muito mais, ela queria tudo. Mas um certo homem acabou matando a protagonista, e é aí onde entra o que a rainha queria. Layla queria algo desconhecido, que era um amor intangível, e basicamente o tipo de amor que ela procurava era que ela amasse alguém, mas essa pessoa que ela amava não retribuísse esse amor. E resumindo em poucas palavras, ela queria viver em um relacionamento abusivo, mais ou menos desenvolvendo uma síndrome de Estocolmo. E ao ouvir isso, Sora gritou, porque isso basicamente significava que ela queria ser propriedade de outra pessoa, o que significava que ela se tornaria repetidamente a escrava de outra pessoa. E bem, o Sora virou essa pessoa. Ele virou o abusador, assim salvando a raça inteira das Saiyans, conseguindo um relacionamento abusivo. E dessa forma, exceto a Imperatriz, em condições que ninguém poderia aprovar, o jogo estúpido acabou por enquanto. Então, após todos esses acontecimentos estranhos e estúpidos, diga-se de passagem, o castelo de Sora e Shiro finalmente terminou de ser construído, que era uma pequena casa de madeira. E nesse momento, uma sombra se aproximou silenciosamente deles, que para não surpresa dos dois, era Plum, que ficou surpresa por meros 2 Imanites descobrirem a sua localização. Sora então perguntou se o motivo dela estar ali era para revelar sua verdadeira identidade, ou melhor, seu verdadeiro gênero, já que Plum, diferente do que eu e você pensava, não era uma mulher, e sim um homem, o último homem Damper vivo. E não só isso, como Sora e Shiro descobriram que tudo desde o início estava indo de acordo com o plano do garoto. Tentar acordar a rainha sem o conhecimento da verdadeira condição, ir atrás de Avanti-Rein e dominar os Flugels. E assim, finalmente conseguir fazer a raça dos Saiyans e dos Dampers também ficarem ao seu dispor. Tudo isso estava nos planos do pequeno garoto. O plano dele foi tão bem feito e tão bem executado que Sora e Shiro se viram na obrigação de elogiá-lo. E após ter todas suas intenções reveladas, Plum diz que o vencedor desse jogo é ele. Ao dizer isso, a sua expressão ainda era lamentável, mas ele olhou para eles com condescendência, e ele reforça a vitória de Sora, dizendo que apostou tudo o que tinha, e entre essas coisas era a responsabilidade de procriar com os Dampers. E como os irmãos ganharam, agora toda essa responsabilidade é dos dois, o que significava que Plum agora poderia sugar o sangue deles sem que os 10 juramentos o impedissem. E quando Sora finalmente entendeu isso, ele correu para cobrir Shiro com seu corpo e gritou com os olhos cheios de medo. Plum, então acreditando que seu plano deu certo, com sucesso atacou direto no pescoço de Sora pousado e o mordeu. Mas isso era o que ele pensava. Ele na verdade não podia mordê-lo. E toda aquela cena não passava de uma encenação para fazer Plum de trouxa, porque o plano dele estava perfeito, até um certo ponto. Com o gravador na mão, Shiro reproduz o momento em que Plum disse que ouviu falar que Sora e Shiro queriam conquistar todas as raças. E é aí onde ela errou. Eles nunca tiveram a intenção de conquistar ninguém. E para provar isso, logo quando o jogo contra a Layla terminou, ele devolveu tudo à rainha, menos o direito de tratá-la como ele bem quisesse. O que explica do porquê Plum não pôde atacá-los. E ouvir isso fez o garoto confundido com uma garota voltar à sua expressão lamentável. Ah, que decepção! Tudo foi perfeito desde o início. Eu conhecia os Flugels e os Homens Bestas, e prestei atenção a vocês também, apesar de começar a ter um mau pressentimento em Avanti-Rein. Como é que isso é um empate? Eu só literalmente voltei à estaca zero. E no final,
Plum prometeu que os Dumpers não irão para sempre ficar sobre esse relacionamento com as Seirens. E para quebrar todo o clima, Plum pediu para lamber o suor de Shiro de novo, já que o gosto é melhor que o sangue das Seirens. E por saber que a pessoa na sua frente é um homem, Sora decidiu ficar no lugar de sua querida irmã. Mas ele queria que primeiro Plum usasse seu feitiço para se apaixonar, já que até agora Sora não entendia o que era amor. Plum, então ansioso para sentir o gosto do suor de Sora, usou o seu feitiço, e a pessoa que Sora se apaixonaria seria sua irmã. Então, quando Shiro encostou no peito de Sora, o feitiço parecia não ter tido efeito para Sora, mas como eu disse, parecia não ter tido efeito. Mas Plum conseguiu facilmente ver o que estava acontecendo. E enquanto o garoto começou a lamber seu suor, Sora perguntou para Shiro o que era amor, mas ela respondeu de que não sabia o que era, enquanto se virava e o seu rosto ficava com a cor de um vermelho escarlate.